Boa noite, meu povo, boa noite, meu povo, boa noite. Boa noite, meu público maravilhoso. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, gente, muito frio por aí? Aqui tá bastante, viu? Chamando agora Denise Fontes. Denise tem hoje um tema muito interessante. A gente estava aqui discutindo sobre o tema, né? Olha o tema que a gente vai falar hoje. O lado luz e sombra das redes sociais. Isso é muito interessante, gente. Me lembro lá atrás, quando a gente participava de um programa de TV, né? E a gente falamos muito sobre isso, o lado sombra e luz das redes sociais, que às vezes as pessoas nem percebem, né? Vamos lá, Denise, Dedê. Deixa eu chamar ela, gente. Opa! Vocês estão gostando das lives, gente? Olha, vocês têm que pedir algumas coisas. Cheguei! Cheguei chegando! Cheguei, pessoal, assim, tá bem a imagem? Tá tudo belezinha aí? Tá dando pra ver legal? Tudo beleza? Só tá um Seu frio som, da gota. seu Tá um som frio. tá frio, né, Sidoca? Meu som tá bom aí? Tá ótimo, pra mim tá tudo ótimo. Só tá muito frio Hum, aqui, aí eu fico imaginando aí que você virou pinguim. é que eu tô com a cobertinha aqui na perna. No pé, né? Ah, então tá. Não, da perna mesmo, da perna pro pé, porque não dá, não. Gente, se você vier aqui, você vai ver. Do lado aqui eu tenho uma montanha, tem uma montanha aqui, né? Então, quando você acorda, tá tudo branquinho. Então, você Nossa, imagina o frio, né? nossa. Mas Mas eu vou te falar, eu gosto muito de frio e gosto muito de calor. Eu gosto dos dois. Mas eu acho que no frio a gente fica tão mais bonita, né? A gente fica tão eu mais bem concordo, vestida. menina. Eu concordo, e não sei se você tem esse drama. Quando a gente sai do inverno, a gente fica com dificuldade de procurar roupa, Exatamente. Né? Eu acho que né? É chique, a mulher no inverno ela é chique. Tudo é, combina, tudo dá certo, exa- né? exatamente, eu também acho. Eu acho que assim, é que a gente não tem a cultura, até pelo país que a gente vive, um país tropical, né, de roupa mais à vontade e tal, mas então a gente não tem muito essa cultura de comprar roupa de inverno, nem nada assim. Mas Sim. se a gente parar para pensar, toma bonito, né? Gosto, adoro Muito uma bonito, bota. menina. Não é? Adoro bota, Bota. saltão desse tamanho, porque eu sou desse tamanho, adoro. Nossa! Aguarde meu look para o próximo gravação. Aguarde. Aliás, eu vou Nós até vamos, falar para as pessoas. Usa um pouquinho, vai. Põe um lado menina para fora mesmo, que é bom, nós né? vamos caprichar, né? Vamos caprichar dessa vez, né? Mostrar que a elegância da mulher também está muito no inverno, né? Sim, 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 sim. Então, E aí hoje a gente está aqui se encontrando de novo, deliciosamente, para falar do quê? a gente pode falar daquilo que nós estávamos combinando ali atrás nos bastidores, Nos né? bastidores, no WhatsApp. Bastidores, né? O lado luz e sombra das redes sociais, né? Isso é tão Exatamente. importante, né? Né, eu acho que
Cara, é um assunto assim que a gente vai ficar aqui até amanhã falando, né? Porque eu acho que tem conteúdo para muita coisa. Né? Muito. Inclusive, quem quiser entrar e perguntar e falar sobre isso, eu acho que a gente tem assunto sobre isso, a gente tem conteúdo aí para falar sobre redes sociais, né? Sobre o lado luz, sobre o lado sombra, sobre o lado transformador, né? Das redes sociais, de como mais ou menos ela surgiu, enfim, como é que foram as coisas assim. Você vê que foi uma coisa não tão pretensiosa. Foi mais ou menos nos anos 90 que elas surgiram nos Estados Unidos e Canadá, né? Não é exatamente essa história, mas é mais ou menos. Mas por volta dos anos 90 no Canadá e nos Estados Unidos, para conectar estudantes de uma mesma faculdade, né? E de Olha que repente, né, interessante. e aí quem diria que iria tomar uma proporção mundial, queria globalizar, queria transformar, né? Eu acho que essa é a palavra, O é meio mais transformar. forte de comunicação entre as pessoas, né? Exatamente. E aí a gente tem um lado tão positivo, tão agregador, tão globalizado disso, e ao mesmo tempo a gente tem um lado tão sombrio das redes sociais, né? As doenças mentais, enfim, as coisas que, né, os transtornos mentais, depressão, ansiedade. Então isso assim aumentou muito. E tem mais um. Saúde também, né, Denise? Porque se você for ver, hoje mesmo atendi várias pessoas que elas estavam no home office. Problema de coluna, pessoas travando, pessoas ficando obesas, pessoas com retenção de líquido, pessoas com problemas das articulações, né? Tem tudo lado bom e tem um lado ruim. Olha que interessante, eu não sabia o tema que você ia falar. Acabei de atender uma pessoa, ele é de TI, ele é realmente de comunicação. Ele faz a medição do lugar para colocar aquelas torres, né? Torres para poder vir internet, telefone. E não tem muito a ver, mas tem muito a ver com a questão aí. Ele falou assim, nós terminamos a consulta, ele falou, preciso te falar uma coisa. Eu falei, ok. Ele falou assim, antes de te conhecer, eu era uma pessoa de... Ele falou assim, eu sou engenheiro, que eu só entendo de comunicação. Eu mexo com internet, isso, então eu só achava que a ciência era que funcionava. E eu, de tanto mexer com isso, eu não acreditava em nada, não. Se o negócio liga aqui e ali, é isso que eu acreditava. E ele falou que de tanto ele conviver com isso, com essa mídia, ele não acreditava em nada. Ele até dizia que era ateu. Por quê? Ele só acreditava na ciência. Só na ciência. E eu falei para ele que eu ia falar sobre isso. E casou a sua informação. Por quê? Quando você fica muito nessa mídia, você parece que para algumas pessoas você perde a essência, né? Você perde aquela coisa da essência, do acreditar. Porque fica uma coisa mecânica, como ele falou. E ele disse assim que na consulta que ele teve comigo, ele falou assim, foi a primeira vez, que antes de terminar, que eu olhei para ele e falei assim, olha, mandaram te dizer que em 3 meses você vai resolver um problema muito sério seu de finanças. E ele falou que riu da minha cara e falou assim, impossível. Aí ele me deu a permissão, não estou falando os nomes, né? Ele falou que teve um câncer, ele tinha uma quantidade de dinheiro muito grande guardado no fundo de garantia, e com isso ele conseguiu resgatar e resolveu a vida dele. Caramba! Ele falou que E aí ele hoje, passou a ser um pouco menos cético, menos, né? exatamente, mas ele falou de tanto mexer com mídia, com essa coisa de TI, ele não acreditava em nada, só acreditava em ciência. Esse é Você uma tá- coisa sombra, é uma coisa sombra. Sim. Você sabe que lá no começo, na minha primeira formação de psicanálise, bastante um tiquinho de tempo atrás, né, tanto assim, a gente tinha na sala, no primeiro módulo, no primeiro ano da gente, na sala, muita gente de TI. Eles ficam tão envolvidos pela assertividade, no sentido da exatidão das coisas, que eles perdem a noção da possibilidade de um mundo subjetivo. Para eles não existe, eles não conseguem ter essa leitura de um mundo subjetivo, né? De uma espiritualidade, de uma coisa, energia, física quântica, tudo aquilo que a gente fala. Então, muitos deles estavam ali para entender um pouquinho de inconsciente, para entender um pouquinho sobre intuição, e hipnose, enfim, tudo aquilo que compõe a psicanálise e outros assuntos mais subjetivos da mente, porque eles Eles são entram muito no extremamente... mundo mecânico, né? Mundo Uhum. mecânico, então ele se perde.
Esse é o lado Exatamente. sombra, né? Exatamente. Isso é muito. Mas também É, deve ter o lado sombra também, se você acreditar 100% só no lado espiritual. Também você tem que ter as duas coisas, né? Eu acredito que justamente a mídia veio para nós, para a gente se comunicar, que existem as duas situações, né? Existe o físico e o espírito. Então, uhum. eu acredito que as pessoas elas estão começando a entender esses dois lados agora, né? E aí, assim, né? Eu acho que tudo isso veio para. Eu não vou nem dizer que foi para melhor ou para pior, eu acho que foi transformador. Eu acho que transformou a vida da gente como um todo, né? Então, transformou a Um forma da gente se equilíbrio. comunicar, da gente se relacionar, da gente aprender, entre aspas, da gente ter informação, só que as pessoas esquecem que informação não é formação e acham que na internet você tem formação, muitas vezes você não tem, você tem informação. Hoje em dia a gente já tem mais formação porque tem cursos, muitos cursos online e tal, mas mesmo assim a gente tem que ser muito criterioso nisso. Por quê? Porque eu acho que uma das coisas dessas transformações que aconteceram, a gente percebeu pessoas, né? A gente começou a descobrir pessoas. Deixa eu falar de uma forma bem libriana, bem bonitinha, com menos bom senso. A gente descobriu muita gente através das redes sociais, esse é um lado sombra, com pouco bom senso, com bem tiquinho de bom senso. Estou sendo muito libriana para não falar idiota, mas vou falar bonitinho libriano, tá? Gente com pouco bom senso, né, Sim. na vida como um todo. Sim. Né? Porque aí todo mundo virou coaching, todo mundo virou psicólogo, todo mundo virou médico, todo mundo virou presidente, todo mundo virou treinador de futebol, todo mundo entende de tudo, né? Todo mundo é um pouco de tudo. Então também fez com que a gente entendesse e percebesse essas pessoas de uma forma mais rápida, mais clara, né? Mais rápida, mais clara. E o lado bom disso é que a gente pode filtrar essas pessoas da vida da gente, né? Essas pessoas com menos bom senso, a gente pode filtrar. Então, assim, teve esse lado das pessoas se exporem Tem. mais, expor o seu lado sem noção, né? Totalmente sem noção. A gente detectar com mais rapidez, porque às vezes, muitas vezes, demorava muito para a gente entender isso, né? E aí a gente poder filtrar. E o lado bom é a gente poder filtrar esse povo da vida da gente, né? Então, também, né, Menina, aquelas, né? Então, eu acho que teve aí né, dentro dessa balança, eu acho que essa foi uma das coisas bem interessantes que aconteceram, né? Mas aconteceu também, eu acho, muita coisa boa, né, Sidoca? A história de redes de solidariedade, grupos de interesse em comum, laços familiares, pessoas que muito. resgataram laços familiares, relacionamentos perdidos no meio do caminho que foram reencontrados e foram um sucesso. Essa comunicação à distância, né? Você vê, você está em Minas, eu estou aqui em São Paulo, né? E a gente está tão pertinho, né? Manter De os coração tão laços. pertinho, né? É, Então, eu acho tem que sempre tudo o isso, lado bom. Tem que procurar é, olhar a luz também, né? né? Então, assim, por exemplo, as pessoas de interesses em comum, né? Pessoas que têm interesse. Vou te dar um exemplo. Minha filha tem uma alergia no corpo, uma dermatite de contato já desde sempre. E a gente já usou todo tipo de creme, a gente já passou todo tipo de corticoide, uma vida inteira. Isso é um drama. E num dos grupos de Facebook de interesses em comum, pessoas com dermatite ou tal, ela descobriu uma pomadinha, e a gente já usou de tudo caro, de tudo barato, de simpatia, de tudo que você possa imaginar. Ela descobriu uma pomadinha que cada vez que você que custa uma merreca e é uma pomadinha que vem da China, enfim, uma coisa assim, que a cada vez que você passa você não coça mais ali. Cara, a vida dela ela nasceu de novo, né? Então, assim, esses grupos de apoio de pessoas com interesses em comum, pessoas com problemas de abuso, né? De relacionamentos abusivos ali, tem muitos grupos de pessoas ali se apoiando, né? Muitos grupos de pessoas ali Forte um pro outro, né? exatamente. Então, eu acho que relacionamentos, a gente ouve histórias de amor, a gente adora histórias de amor, a gente ouve histórias de amor assim, acontecer todo dia. Ai, porque foi uma pessoa que estudou com a outra pessoa em 1500 e de repente eles se encontraram e vivem uma história de amor, casaram, Nossa, enfim.
Muito bonito, muito bonito. E é gostoso essa coisa. Parece que a gente está se reportando lá atrás, em 1900 e bolinha, que as pessoas ficavam na cartinha, naquela coisa de se encontrar. Ficou gostoso, né? Ficou uma coisa prazerosa e verdadeira. Como você falou, é bom a rede social porque ela faz você ter um montão de pessoas na sua rede. Só que aí você interage que realmente bem interessante essas coisas, né? Porque aí você vê assim, que aí a pessoa vai lá, olha a tua vida e tudo, queira saber de você, mas você não dá margem, né? Você consegue, sabe assim, não ofender, mas ficar ali, olha, essa parte aqui não quero, essa parte eu quero. E como você falou, lá do Sombra, a gente tem que começar a ver o que realmente tem conteúdo, o que realmente é válido, o que agrega, né? Por ser uma rede que tem muita coisa, muita informação, é aquela coisa que a gente tem que tomar cuidado também, da até onde a gente pode ir. E eu falo para todo mundo, né, se você está consultando a rede social, verifica. É muito engraçado que eu percebi que as pessoas estão vendo Ciançá e Miami, né? Nossa, tá descobrindo isso, olha isso aqui, você percebeu isso aqui? Parece estar aguçando a mente da pessoa. Eu sei que a gente tem que ler livro, né? Mas eu sinto que as pessoas já estão pondo a cabecinha para funcionar com essa questão de rede social. Como se fosse, peraí, o que é isso? Bate lá, vou procurar o que é isso. Achou um grupo disso, um grupo daquilo. Olha que legal. Não sei se você sabe. E com o mundo, né? E com o mundo, né, Sedoca? Com o mundo. Isso é com o mundo. Não é só dentro dali do universo da gente, com o mundo. Então, essa globalização foi incrível. Só que vamos lá, nesse aspecto aí que você pegou, bem legal, qual é o lado sombra disso? A gente ficou com muita dificuldade. O mundo está a um clique, o mundo está na ponta dos dedos da gente. E isso tornou a gente muito ansioso, porque a gente tem uma dificuldade imensa em ter paciência, em lidar com frustração, principalmente uma geração mais nova que já chegando com a internet, com a tecnologia na mão, né? Então, a dificuldade que eles têm de lidar com frustração, com paciência, com o tempo certo, com o momento certo das coisas. Sabe aquela coisa, Deus sabe o que faz, espera, esse não é o momento, essas coisas que a gente, mãe, sempre falou. Eles têm muito mais dificuldade de lidar com isso. Se a gente tinha, hoje eles têm muito mais. Então, eles têm muito mais ansiedade e a frustração para eles é... Né? Hã? Por causa da velocidade de tudo, né? Isso aí, isso aí. Né? Então, assim, temos aí uma conexão com o mundo muito rápido, né? Que isso traz respostas para a gente que pode não, salva a vida todo dia, né? Que salva histórias e vida, enfim, mil coisas, mas aí também a gente tem a dificuldade de lidar com a frustração, dificuldade de lidar com paciência, dificuldade de lidar com o não, né? Não, não é possível isso agora. Fala isso, Como a Bonfim. nossa amiga falou, a ilusão. Também, a coisa da ilusão também, né? Tem muito isso também, né? Isso, a Simone está falando, a ilusão, exatamente. Bom, Simone tocou num ponto aqui, eu acho que esse ponto é um dos principais, né, Sedoca, você não acha? Que é a história de as pessoas mostrarem aquilo que elas não são, aquilo que elas não vivem, aonde elas não estão, né, e a saúde que elas não têm, enfim. Você pode inventar quem você quiser. Numa rede social, você pode ser tudo aquilo que você sonhou, você pode ser o que você quiser. Isso deu a liberdade, sim, de você criar, mas não te deu a força de você buscar. Não te deu o empurrão de Exatamente. você buscar aquilo que você quer. Te deu a liberdade de Sim, criar. Ponto. sim. Né? Ponto. Então, Sabe o que é assim, interessante? fala. É que a rede social, ela te dá uma amplitude, mas dá a sensação que também te deixa um pouquinho na preguiça, né? Te dá um pouquinho de preguiça. Fica aquela coisa assim, você tem a rede social, você tem toda uma situação na tua mão, mas a gente precisa também pegar tudo isso aqui, também ir lá para fora, desvendar o mundo. É tão engraçado, eu não sei se você está nessa pegada. Eu fico praticamente o dia inteiro aqui. Quando eu saio para fora, eu fico observando as coisas e como elas mudam também rápido lá fora. Para você ter ideia, outro dia eu saí e falei, nossa, essa casa não estava construída, a casa está pronta, o morador está dentro dela. Eu falei, como assim?
Então, a gente, é rápido. Se você for perceber, é rápido também. Existe uma velocidade. Mas a gente está Exato. tão nesse movimento rápido que você esquece do outro, né? E aquela Porque coisa então. também de você. Pode falar. Não, não, fala. Você E aquela continua o seu coisa de você raciocínio. também buscar relacionamentos virtuais. Tem pessoas que falam assim, ah, mas como pode? Eu acho lindo isso, sabe por quê? Porque a pessoa ela tem a paciência de esperar o toque e conversa. Sabe aquela coisa delas antiga? Isso eu achei bonito, é uma parte luz das redes sociais. É uma parte luz. Uma parte Uhum. luz que às vezes a pessoa ela consegue desabafar mais com aquela pessoa que está ali na rede social. Olha, sabe, isso também é uma parte luz, né? As Uhum. pessoas conseguem, não assim, ah, na sua frente eu não consigo, mas na rede social, dentro do WhatsApp eu consigo. Então, isso também é uma parte luz muito importante, Uhum. né? Não, e deu voz, né? Eu acho que deu visão, deu possibilidades a essas pessoas de se relacionarem que são mais tímidas, né? Eu acho que Sim, deu outra possibilidade de se relacionar. E para as pessoas que são mais tímidas, as pessoas que têm mais dificuldade de sair, de se entreter. Aliás, nós estamos quase há 2 anos sem poder sair e se entreter, né? Aqui a Miriam tá falando que ela teve 2 relacionamentos virtuais, né? Então, assim, então deu essa possibilidade, o que é muito legal também. É óbvio que sim, com muita cautela, é óbvio que com muito cuidado, porque vamos lá no né? lado sombra de novo, a gente tem Sim, histórias tristes também, né? A gente também tem sim, bastante história triste com relação a isso. muito. Então, tudo vai ter que ter essa cautela, né? E aí, a Mariana também está falando aqui que é mais fácil a gente fingir, né, o que a gente tem do que realmente ir atrás daquilo que a gente quer. Mas é muito mais na rede social você finge o que você quiser, você cria, né, o que você quiser e o personagem que você quiser, né? Tem isso também Mas que ela. aí eu falo para você assim, agora as pessoas não estão conseguindo fingir tanto. No começo era mais, acredito que hoje está diminuindo um pouquinho, porque a gente consegue, como eu falei para você, essa facilidade que a gente consegue olhar na tela e saber, peraí, isso aqui é de mentira, isso aqui é de verdade, isso aqui não tem conteúdo. Você pode ver até, tem coisas que falam assim, nossa, eu não assisto isso, eu tiro, ah, não gosto disso, eu tiro. Então, eu estou sentindo que as pessoas já estão começando a fazer uma peneirada sobre isso. Eu acredito sim. Mas essa coisa, quando começou o boom da rede social, era aquela coisa até que o meu filho fazia que eu ficava possessa. Tô comendo, tirar foto, ah, não sei o que, que eu tô no céu. Outro dia eu vi, menina, um senhorzinho lá no Graal, a gente estava voltando de São Paulo, ele pegou e encostou no carro. Ai, eu fiquei, não é possível. Eu falei, não, não tô vendo isso não. Meu carro tem o vidro fumê, então tava tudo bem, né? Ele pegou, olhou assim para os lados, tirou dentro do carro, bambão, carrão, né? E ele tirou foto. Eu falei assim, não, até tô Brutus, né? Então ele quis mostrar, ele quis colocar ali. E a gente Então, percebe que isso é um comportamento que deve estar ali para ser trabalhado, né? Porque você ostentar alguma coisa que talvez você não tenha, tá mostrando alguma coisa ali dentro, né? cara, arrasou. Esse também é um ponto que você está colocando. As pessoas talvez elas estão a realidade virtual ela está se sobrepondo à real. Aí o que está acontecendo? O impacto disso é totalmente na saúde mental. As pessoas estão com muita necessidade de ser vistas e de ser ouvidas. Elas estão completamente carentes. Por isso a gente vê esse enxame de live, né? Gente fazendo live falando nada. Nada, não tá falando nada. Meu, Tá lá tomando seu nossa! vinho e falando, então, pessoal, hoje fiz isso, montei aquele look, falando nada. Então, assim, isso é nada mais é que uma baita de uma carência, uma necessidade de ser vista e de ser ouvida, né? Então, isso vem causando questões de saúde mental. A gente nunca teve, lógico, concomitante com a situação que a gente está vivendo de pandemia, mas nunca tivemos tanta depressão, nunca tivemos tanta ansiedade, né? Nunca tivemos tantos transtornos de sono, problemas de autoestima e, pasme, solidão. Nunca tivemos tantas pessoas com sentimento de solidão, com tantos seguidores, com tanta possibilidade de visualização, com tanta possibilidade de ouvir e de ser ouvido. Então, uma das maiores, hoje, das maiores queixas da saúde mental é a solidão.
dependência também, enfim, dependência emocional, Mas enfim, você essas coisas, sabe mas que as solidão. pessoas não sabem lidar com a solidão, né? Mesmo na pandemia, você vê muito essa queixa. Ainda eu pergunto para as pessoas assim, mas por quê? O que que você tem medo dentro da solidão? As pessoas não sabem lidar ainda. A solidão ainda tem sido um grande, assim, um bicho-papão ainda. Está sendo um grande bicho-papão. Sim, sim, né? Essa coisa da visão da solidão, da diferença da solidão, da solitude, as pessoas entenderem o outro lado, né? De que, ai, que delícia ficar sozinho, curtir minha casa, enfim, né? Poder fazer as minhas vontades, né? Não precisar dividir Ficar algumas situações. pelado, não Eu fazer o que adoro, você quer. Ah, eu eu adoro, também. Eu não eu tenho adoro. medo da solidão. Uma, que eu aprendi uma coisa. Se você for perceber, você sempre vai estar só. Porque você com você. Você pode estar com trocentas milhões de pessoas. Se você não consegue se conectar com nenhuma delas, você vai estar só. Sabe aquela tipo solidão a dois, solidão na E, plateia? É isso, nossa né? Senhora, exatamente, Então, exatamente. essa coisa do medo da solidão eu não consigo encaixar, porque ela faz parte. E não é solidão. Quando você aprende a ficar com você, te ouvir, te entender, eu acho que é um mundo tão gigante o nosso próprio mundo, as nossas descobertas, o que nós podemos ser, ter, sentir, nós estando com nós mesmos, você tem uma imensidão, uma amplitude que você descobre cada coisa que você não via estando com outra pessoa, ouvindo o que a outra tem de importante. Isso, Cida. E aí, quando você descobre que você é uma excelente companhia para você, eu acho isso a glória. Né? Eu acho isso delicioso. Quando você descobre que você é capaz de fazer uma viagem sozinho, que você é capaz de fazer atividades sozinha, passeios, caminhadas, né? Eu vejo pessoas dependentes, que vai na academia precisa ir com alguém, senão não vai. Que vai no mercado precisa ir com alguém, porque senão não vai. Então, quando você descobre que você é uma excelente companhia para você, que você é divertida para você mesmo, que você ri dos perrengues que você passa, né? Das palhaçadas que você faz, das coisas erradas que você faz. Você fala, caraca, isso é ter história para contar, né? E aí, assim, eu sou uma Sim, boa e companhia para mim, outra. eu acho incrível isso. Essa E é uma coisa autonomia. de você começar a observar assim. Antes eu tive síndrome do pânico, né? Quando eu tive os meninos, eu tive. Aí eu ficava, não vou ali porque tem que ter alguém comigo. Aí quando eu me vi que eu tinha que estar eu sozinha mesmo, sabe o que eu gosto? Hoje os meninos falam assim, mãe, eu vou com a senhora. Não, fica aqui no carro que eu vou sozinha. Por quê? É tão gostoso você estar ali só e aí para uma pessoa diferente conversar com você, você interagir com outras pessoas, viajar sozinho. É uma experiência muito. Tem pessoas que falam assim: não, eu quero viajar em turma. Observa, pessoas que viajam com turma, nossa, eu me arrependi. Aquela amiga foi, estragou a minha. Fala assim, sozinha, voltei ótima. Porque você não vai sabendo que você vai lidar. Então você vai disposta a descobrir só o lado luz da coisa, não o lado sombra. Eu até falo para as pessoas, vou até desafiar as pessoas. Começa quando as fronteiras abrir, faça excursões com pessoas que vocês não conheçam. Porque a melhor descoberta é quando você está sozinho para você ver o quanto talvez você é importante, o quanto você precisa de aprender, porque os outros que estão ali, que não agrega, fica uma coisa muito gostosa. Porque quando você vai tudo em bando, sempre um vai abusar do outro, vai questionar, vai ter um ranço na volta. É Vai ter. verdade. É verdade. A Né? Simone está falando que ela aprendeu a ser a melhor companhia dela. Né? E eu vou te dizer que essa foi uma das minhas melhores experiências, isso que você está me contando. Para mim, eu já fiz várias viagens sozinhas e assim, a liberdade que você tem de ser o que você quiser, quem você quiser. E aí você falou, você fica muito mais receptiva, muito para conhecer pessoas. Então você encosta aqui, você fala com uma pessoa, você encosta ali. Quando você vê, você fez uma você, né, você se relacionou, você conheceu, você aprendeu a cultura de onde você está, você se esforça, né, a ir para fora no sentido de se relacionar, de olhar para o outro.
Quando você Sim. está Você acompanhada, você só olha para o seu coloca acompanhante, coisas que às para vezes fora. nem é uma boa companhia. Sabe o que que seus amigos é aquela mesma rotina, aquela mesma coisa. E quando você está com uma pessoa diferente, ela fala: Nossa, olha que legal isso. Aí você começa a se reparar em você. Nossa, eu não tinha visto isso. Olha, não é verdade? Nossa, eu não sei o que. Então, aí você percebe coisas magníficas em você que no coletivo conhecido você não consegue, Exatamente. A né? Patrícia está falando assim que ela não se prende, ela viaja sozinha mesmo, é das minhas. Que assim, ai, vamos, Ó, não posso, eu não tenho espelho. Eu pego e saio. Né? E eu eu acho vou isso fazer uma incrível. grande aventura o mês que vem, que eu tô assim ainda tremendo, né? Porque tem uma pessoinha que está aqui nos escutando que me fez um convite para ir para o Rio de Janeiro, né? Sozinha, né? Então vamos Olha, ver. Eu acredito que vou passar meu nível lá no Rio. Então meu coração tá assim. Vamos ver as experiências como vai estar, né? vai ser Mas incrível. olha, A gente tem um monte de gente aqui do Rio, que eu tô vendo aqui, que são amigos meus, e eu vou te falar. A minha família de amor, eu construí lá. De amor. Eu uau! tenho uma família de origem aqui, Gente, e aí eu tive a ó, oportunidade de morar lá. Então, a minha família, a minha segunda família de amor, tá toda lá. Tá toda ó, lá. o Então, Breno falou se ele pode fazer uma pergunta. Pode sim, Breno. claro. Você quer entrar para falar com a gente? Quer, Breno? O Breno é seu amigo, né? Agora é, já tá aqui na sala, já é. Se não é, já é. É. Pode, claro que pode. Bom, vamos lá. Pode fazer a pergunta, Breno. Pode. Ah, ele aqui, ele tá aqui. Ele falou? Não, Para eu tô mim, vendo que ele. Eu acho que para você ser o primeiro. Breno, pode fazer a pergunta. Ah lá, você poderia ver se eu tenho volta. Ah, volta com a minha ex, por favor. Ele quer uma previsão. A gente pode deixar as previsões Ô, para o final. Né? Agora, o tema aqui, Breno, a gente está falando de uma outra coisa, se vocês não se importarem. Breno, eu não estou conectada à minha bola de cristal. Agora eu sou terapeuta, eu não sou taróloga, Breno. Breno, liga para mim, marca uma consulta, amigo, porque com toda essa energia que está aqui, eu não vou estar dizendo a coisa que talvez você precisaria ouvir. Desculpa, Breno, mas eu posso te falar uma coisa? Se você ama de verdade, se você realmente sente isso, eu costumo dizer assim: conversa com Deus, Deus sabe o que é melhor. Eu me lembro quando eu estava me relacionando com meu marido, e aí eu sempre perguntava assim: Deus, se for para o meu bem, que faça com que realmente a gente fique junto, que a gente brigava demais. Então pede a Deus, Breno. Eu só posso dizer para você assim: pelo que eu estou sentindo do Breno, vou ser ruim, Breno. Você me cutucou, vou ser ruim, Breno. Olha, desculpa, mulher não gosta que homem que rasteja. Começa a se valorizar que ela volta. Mas se bem que eu senti a intuição, tem outra perto dele, menina. Tem outra mulher maravilhosa. Tomara que essa garra ele e faça ele feliz. Se dê a oportunidade, né? Se dê a oportunidade. As Sim, coisas dê acontecem quando a gente se oportunidade. permite. Né? Isso. E aí a Bora gente lá. está falando de um negócio, né? Esse daqui eu acho que tem a ver da história da gente construir relacionamento, né? O relacionamento com a gente, o relacionamento com o outro e tal. E essa história que eu sempre falo para você, que cada vez mais as pessoas deixam de construir os relacionamentos artesanalmente e passam a construir de uma forma digital, né? Então, e isso não é um relacionamento sólido, não é um relacionamento real, muitas vezes. Né? Então, eu acho que uma das coisas que vem acontecendo é isso. E aí isso influencia muito também, eu acho que uma das outras formas também que a gente está com dificuldade são com as pessoas hiperconectadas. Né? Os hiperconectados, que estão conectados full time, que estão conectados, não tem vida própria praticamente, Não, não. não tem vida. O que acontece? Elas não constroem memórias afetivas. É aquilo que a gente sempre fala nos programas, que a gente já falou em outros programas que a gente gravou junto. Sim. Não se cria memórias afetivas, porque estão hiperconectados. Então, eles estão extremamente preocupados em registrar os momentos, né, e não viver os momentos. E aí eu conto uma historinha, assim, muito rapidinha, que eu já contei para você, se me permite contar aquela historinha de viagem.
Uma vez eu fui viajar, eu fui para Punta del Este, fui eu e a Mariana. E aí a gente tem um pôr do sol, a Casa Pueblo, e lá, que é lindo e tal, que virou coisa turístico. E é um dos lugares mais lindos que eu já fui. Você vai, parece que você está na Grécia, na casa dele. Virou um museu. E aí tem uma varanda gigante, parece toda branca, toda linda e tal. E o pôr do sol mais bonito que eu já vi na minha vida. Então todo mundo pega o seu drink lá no bar, senta ali numa das cadeirinhas e tal, e senta ali e você começa a ver o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito que eu já vi. E aí quando o sol começa a baixar, faltando uns 3, 4, 5 minutos baixando o pôr do sol, eles soltam uma gravação do autor falando das pessoas naquele momento, das pessoas que estão nos hospitais, das pessoas que estão ao redor do mundo, das pessoas que estão... todo tipo de situação possível que as pessoas estão acontecendo e que a gente naquele momento está naquele pôr do sol. Eu não tenho uma foto desse evento. Eu sempre conto isso nos meus encontros. Eu não tenho uma foto desse evento, mas a sensação que eu tenho quando eu conto, me vem tudo. Eu fico arrepiada até aqui, me vem tudo, toda essa... Então isso é o quê? Uma memória afetiva. Eu não tenho uma foto. Mas se eu te contar esse evento, vem todo aquele sentimento que eu tive, toda aquela emoção que eu tive. Foi quando eu tive Machu Picchu, foi a mesma coisa. Quando eu cheguei lá em cima, naquele lugar alto para danar, eu tinha a sensação que se eu ficar... Olha que eu sou desse tamanho. Se eu ficasse na ponta do pé, eu dava a mão para Deus. Então, eu tenho... se eu ficasse na pontinha do pé, Deus me dava a mão. De tão alto e de tanta leveza, e de tão perto que eu me sentia daquela energia. Que você estava com aquela Conectada. energia. Né? Então, eu também tenho pouquíssimas fotos desse evento. Mas se eu te contar, me vem a emoção, me vem a sensação. E você transmite. E você transmite. Sabe o que você me remeteu agora? Quando a gente era pequena e os avós contavam historinha, a gente não tinha televisão, não tinha rádio. E eu me lembro, e você está falando, parece que eu estou vendo a minha avó contando, e você entra ali naquela história, você mergulha, você sente, parece que eu estou vendo o pôr do sol. Isso é muito bom, porque o que você traz da tua memória afetiva, ela invade o outro quando você conta. É isso que você quer dizer. A gente está com falta disso, né? De ir para a natureza, de ir para algum lugar, de registrar realmente algo na Mas de gente registrar aqui, né, Cida? De registrar aqui, no corpo da gente. Isso. E na mente da gente. E é engraçado que tem uma pessoa que entrou agora, que ele falou que outro dia ele queria entrar falando sobre a morte, a vida e tudo mais. E tem a ver. Então, memória afetiva, a gente tem que estar ligado muito nisso, porque eu tive uma situação dessa da minha avó. Então, eu decorei, eu tive a memória afetiva dela, que eu, quando ela partiu, eu não tive nada de dor nem sofrimento, porque ficou registrado aquilo em mim. E é o que a gente precisa ter hoje, memória afetiva de tudo na nossa vida. Meu primeiro carro, eu curti, eu tive aquela memória afetiva. Falei, quando ele foi embora, eu deixei, porque eu registrei, ficou aqui, né? Então é isso que a gente precisa ter. Memória afetiva com os nossos entes queridos, com pessoas que nós convivemos, amamos, porque isso que fica, é o que a alma registra, que é importante. E a gente não sofre tanto. Uhum, exatamente, exatamente. Instituto Oi, olá, já pediu, mandou vários beijos aqui, um beijo aqui para você também. Né? De vez em quando a gente se desconcentra, desculpa. Desculpa, a gente tá desconcentrada. Mas sim, e aí você sabe, olha que coisa interessante, que legal. A gente estava até falando com uma paciente hoje de manhã sobre isso. A gente tem dois tipos de pensamento. A gente tem os pensamentos, olha que interessante, a gente tem um pensamento visual e a gente tem um pensamento auditivo. O pensamento visual é aquele que quando você pensa em alguma coisa, ele vem uma foto na sua mente. E o auditivo, ele vem uma voz aqui ou uma voz aqui. São os diálogos internos que a gente tem. As pessoas, dependendo da sua crença, vão dizer que Deus está falando comigo. Enfim, né? Então, é uma linguagem, é um pensamento que a gente tem que pode ser visual e que pode ser auditivo. Quando você tem memórias afetivas, é uma forma de quando vem um pensamento visual ruim, você vai lá no seu HD e puxa uma memória afetiva. Você controla esse pensamento ruim. Da mesma forma, se ele for auditivo, você
quando você tem músicas que te remetem a situações, à infância, à adolescência, bailinho, beijo na boca, enfim, tudo isso, quando você tem um diálogo ruim com você, quando você está nesse pensamento ruim de um diálogo ruim, ou seja, nessa coisa auditiva, se você puser uma música, você vai controlar é uma forma de controlar esse pensamento negativo, né? Então, Olha só que que para isso você interessante. tem que construir. Você Tem tem que que ir lá no HD, construir. mas tem que estar guardado lá no HD. Você tem que ir lá no sua caixinha lá e guardar isso, né? Olha que Exatamente. você fez, você trabalha com isso, né? Uhum. Quando eu fazia hipnose e regressão, quando a memória afetiva do feto, né? Peraí, você já viu quando a criança fala, começa a cantar e olha assim, começa a perceber, porque ele tem o lado Exatamente. auditivo, ele guardou aquela palavra, ele reconhece o som, ele reconhece aquela música. Me Uhum. lembro de uma cliente que ela estava grávida, eu comecei a mexer, conversar com o filho dela. Eu falei que eu nunca mais eu faço isso, nunca mais. Eu falei, ó, quando você crescer, você vai chegar aqui, vai quebrar tudo aqui no Instituto da Tia. Primeira coisa quando ele foi lá, ele puxou o fio de telefone, estourou quase tudo. Ele ouviu para você ver. Então, se constrói. Isso realmente é verídico. E nas terapias, quando você trabalha realmente os lados sombras, você leva a luz, porque tudo tem. Uhum. Mas você precisa ter o registro. Por isso que muitas Você vezes a precisa ter gente o fala para as registro. grávidas, tem que ter registro. Por isso que a gente fala para as grávidas, põe música, conversa com o bebê, porque dali já existe um contato, né? Exatamente. Você vai construindo. Então, quando a Você gente vai está construir. hiperconectado numa rede social, hiperconectado o tempo todo, você não cria isso. Você não cria Não, isso. Você isso está não. ali Não. registrando só para produzir conteúdo, para mostrar alguma coisa para Sim. alguém que muitas vezes você não é e nem está sentindo naquele momento. Nem Não, percebeu não, naquele momento, né? não. Então, a história dos Isso é hiperconectados está. importante. Ter um tempo também para você sair da tela, ir lá fora, conversar, ou deitar um pouquinho, pôr uma música, reconectar você mesmo. Estando aqui vai ficar igual aquele rapaz. Ele falou: eu não acreditava em nada, eu era só realmente ciência, isso, exata e pronto. Então nós temos que pegar essas duas vertentes e equilibrar, senão acaba a gente Sim, se perdendo realmente, né? exatamente, Senão o exatamente. futuro vai ser assim, pessoas com mente vazia só ligada a um time, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que, assim, né, uma das coisas que a gente pode falar aqui, que a gente tem que, a gente, né, tem que rever essa dependência, eu acho, né, essa dependência de rede social, isso é uma das coisas, e rever, eu acho, o conceito de conectividade de amizade. Rever muito bem esse conceito também, eu acho que pode ser uma das coisas muito, né, pode ser uma fica-dica aqui, se da Maria fica dica, trazemos o programa para cá, né? Trazemos o programa para cá, Programa extensão Nós do trouxemos seu o programa, programa. né? É a gente rever esse conceito de conectividade na amizade, né? Também tem essa coisa de as pessoas acham que tem muitos seguidores que são muitos amigos. Não são nada. Né? Assim, Mil! Você lógico, são sabe pessoas que que admiram o muito seu que você. trabalho, Sim. né? Admiram a sua postura, admiram o seu trabalho de alguma maneira, se inspiram em você, né? Por isso que eu acho que tem uma responsabilidade quando a gente expõe o trabalho da gente aqui, a gente tem uma responsabilidade com quem se inspira, com quem admira, com quem quer aprender, com quem quer ouvir, né? Porque a gente acha, né, puxa, tem tanta gente que sabe tanto, mas tem gente que quer aprender mais e que quer ouvir mais, enfim, não importa. Então, essa troca é muito legal, muito importante. Só que é uma coisa de muita responsabilidade quando a gente fala de trabalho, né, Cida? Sim. A gente, né, Muito. quando a gente expõe o nosso trabalho, quando a gente expõe o nosso conhecimento aqui, tem que ser extremamente responsável e criterioso, né? E a gente Muito. não misturar muitas Principalmente. vezes com a amizade, né? Exato. A gente ser criterioso na hora de achar que, né, porque a gente tem haters também, né? Tem gente que segue a gente porque não gosta da gente. Não tem? A gente tem, hein? Tem
gente que, né, que em Como vez de tempo. se inspirar, né, que em vez de se inspirar, fica ali zicando, né? Que bom que a gente é forte, Falou que a uma gente coisa tem aqui, luz no muito olhar. interessante. A gente tem que colocar aquela rodinha, né? Aquelas coisas, né? Aqueles olhos grego, porque também tem. Também, você sabe que outro dia, não sei o que a gente começou a fazer, foi a primeira live que nós fizemos. Isso. Nossa, aí o Diego participou e eu fiquei assim, ó. Eu falei, meu Deus, tinha um fantasminha camarada seguindo. Porque a gente pega também. E é uma coisa muito doida que você pega realmente. É uma energia pesada. E como você falou assim, outro dia falaram assim para mim, compra seguidores. Eu falei, não, eu não vou comprar seguidores. Para quê? Mas isso é mídia, todo mundo compra seguidores. Eu falei, não, eu vou ser autêntica, sou autêntica, quem gosta de mim me segue, quem não gosta, não segue. Até quem não gosta quiser seguir, ok. Mas comprar seguidores, não compro, não. Não, é uma coisa, é a história do fake. A gente vive num mundo de fake news, né? Então não deixa de ser uma fake news. Acabamos de achar um outro lado sombra. Um outro lado sombra, a história do fake news, né? São as notícias que as pessoas maldosamente soltam por aí. E a mesma coisa você dar uma informação ali, você ter ali um monte de seguidores, é uma fake news, né? É uma coisa fake. Então, assim, E aí você entrou numa deixa maravilhosa. Qual o sentido do programa Fica a Dica? Justamente isso. Por eu considerar-me, que eu falo assim, se eu falo assim, eu apresento X pessoa, e eu apresento X restaurante, que sempre foi em São Paulo. Você lembra que eu falava, descobri esse restaurante, descobri isso, descobri aquilo, tem esse médico. Eu sempre dei a dica. Então, é porque eu acredito naquele profissional, eu acredito naquela situação. Foi daí que saiu o programa Fica a Dica. Por isso que a gente está fazendo as lives, para dar dicas importantes para ajudar as pessoas, para agregar na vida das pessoas. E não para fazer fofoca, não é para discernir coisas ruins. Em nenhum momento, nenhuma das minhas lives, nenhuma das minhas programações com vocês será coisa que venha agregar negatividade, sim positivismo. Claro, a gente não vai agradar 100% a ninguém, mas aqueles que nos seguem, com certeza, eles vão ter uma informação importante para levar para casa e para a sua vida. Esse é o intuito realmente do programa Fica a Dica e das nossas lives Fica a Dica. É agregar na vida das pessoas o máximo que a gente puder, né? E é esse que é o lado bom que a gente estava falando. Né? Que é o lado bom, que é isso, que é da boa vontade, que é de inspirar alguém, que é alguma dica que você deu, se você inspirou alguém, você trouxe, você mudou o dia de alguém, né? Com alguma palavra, com alguma frase, você mudou o dia de alguém. Então, eu acho que essa é uma da luz das redes sociais. Isso é uma das coisas que a gente pode usar e usufruir e abusar, né, das redes sociais. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode O trazer. lado bom. Lógico, Enquanto a gente não pode abraçar lá fora, a gente abraça Ai, com palavras aqui dentro, isso. a gente abraça com afeto aqui dentro, com informações importantes aqui dentro, mas a gente vai esperar um dia lá fora para a gente estar abraçando, mas quando a gente não puder, a gente vai estar aqui passando informações calorosas, com conteúdo. E quem quiser também perguntar alguma coisa, fala isso, fala aquilo, a gente aqui estamos abertos, mas a gente só vai falar aquilo que realmente a gente acredita que nós somos. Nós não Da vamos alma da fantasiar gente. nada. Nós aqui estamos realmente inteiras para vocês, né? Exatamente. É da alma, né? É Né? da É alma, aquilo que é da alma, E se né? você, eu falo do útero, né? Eu falo assim, se não for do útero, não fica comigo. Tem que sentir mesmo, tem que tirar a energia, porque é disso que eu gosto. Que é a Exatamente. energia, a vibração de verdade. E Exatamente. olha, tanta gente que eu nem sei quem é, mas é tanta gente. Ah, meu Deus! Ela, a menina, ela está dizendo que é o lado luz do virtual no meio da pandemia. Né? E, Ai, e, e é verdade, eu bom. acho que foi uma das coisas ao longo desses quase 10 anos que a gente está, que eu acho que salvou muito a gente, que alimentou muito a gente, né? Nesse momento de solidão, né? Nesse momento
obscuro que a gente está vivendo. Então, sim, a internet, as redes sociais trouxeram para a gente um alívio, um respiro. As músicas, as lives, as energias que as pessoas trouxeram, né? Conhecimento, cursos. Então, a gente não pode negar absolutamente que foi o que salvou a gente, além de outras coisas. Eu acho que isso foi uma das coisas que salvou muito a gente, né? Nesse momento Foi muito assim, vazio, né? Que tiraram da gente o prazer, o lazer, né? O abraço, o beijo, a visita, o relacionamento. Então, sim, foi de grande valia, sem dúvida nenhuma. Mas eu ainda acho, daquilo que eu falei lá no começo, que também foi uma grande valia da gente, a gente filtrar o sem noção. A Libriana olha, falando. eu vou te falar assim, que eu, O como os povo meus clientes deu falam uma em off, ajuda para a gente deu. filtrar, né? Isso daí Olha, também. os clientes que falam assim, com essa história da pandemia, agora eu consigo falar não para aquelas visitas que eu não queria isso. Realmente ficou mais fácil, né? Então, o afastamento acaba desprendendo, a pessoa não vai ter mais aquela necessidade de ir fazer tantos eventos. E eu acredito que está reeducando a nossa vida em todos os sentidos, essa pandemia. Reeducando como você entra na casa do outro, quando você entra na vida do outro. E ficou um pouco de limitação essa coisa da rede social, porque você não vai saber tanto do outro, né? A não ser que ele queira, você sabe? Então, veio uma construção muito boa nesse geral mesmo. É só a gente saber desfrutar do que é bom e descartar o que não, realmente não agrega. É só isso que a gente tem. É o filtro, né? É o filtro daquilo que a gente tem, que a gente tem conexão de vida, que a gente tem conexão de interesses, que a gente tem conexão, empatia. Esse filtro, eu acho que foi para quem conseguiu ter essa percepção, eu acho que foi fantástico. Eu acho que tem sido fantástico. Tem. Né? A única coisa que eu colocaria, né, assim, que eu reafirmaria é essa situação da gente rever o conceito do real e do virtual. E não esquecer que o real é tão mais legal. Né? Que a construção da amizade, a manutenção da amizade no real, que a gente já está quase podendo, só falta um pouquinho, né? Só falta um pouquinho que a gente está. Né? Quando a gente se encontra, né, a gente. Nossa, a gente come no abraço. É muito bom, é muito bom. Né? Então, Muito não bom. esquecer que isso hidrata a gente, né? Isso hidrata o coração da gente, isso hidrata a alma da gente quando a gente pode chegar perto, abraçar, matar saudade. Isso nunca teve tanto valor na vida da gente. Sabe o que é? É regar a plantinha. A nossa plantinha. Regar a nossa plantinha. O amor que a gente sente pelas pessoas. Mas isso é bom, porque esse afastamento veio também trazendo para a gente o quanto nós precisamos de algumas pessoas que a gente achava que não precisava, que não tinha importância. Sabe? Exatamente. Isso, exatamente. O fato de. O isolamento nos colocou assim: nossa, aquela pessoa era importante para mim, não dava tanto valor. Nossa, aquilo ali era importante para mim, não dava tanto valor. Então, ressignificar realmente tudo, né? Vem fazendo todo esse processo todo de organizar, se aconchegar na família. É como você falou, separar o joio do trigo, o que é certo, o que é errado, mas eu acredito, sinceramente, que nós vamos voltar para o mundo bem melhorados, bem melhores, bem evoluídos espiritualmente e mais humanos, né? Bem mais humanos. Eu acredito que isso foi uma forma do universo colocar todas as coisas no lugar e sem deixar assim nada, porque foi para todo mundo, não foi só para o Brasil, foi para o mundo inteiro, foi para os passarinhos, foi para a natureza, todo mundo entrou nesse balanço. Então, com certeza, essa energia ela vem trazendo experiência para que amanhã, quando tudo se abrir, a gente saiba respeitar, ter memórias afetivas mais importantes, saber guardar informações, se desapegar tanto da matéria e se conectar mais com a alma de todo mundo. Sim, Né? exato. Nossa, eu assino embaixo de tudo isso que você falou e mais um pouco. E aí, assim, né? Dar o valor, o devido valor àquilo que realmente tem valor. Né? Mas eu vou te dizer um negócio, Cida. Isso não vou. Porque as pessoas que têm ali
As pessoas que têm dificuldade e que se recusam a evoluir, não vão evoluir. Então não vai mudar, não vai mudar. Vai ficar igual. Não sei, Vão você virar como pedra. espiritualista pode Virar dizer com pedra. mais propriedade. Mas as pessoas que não Sim. estão dispostas, elas não estão com vontade, elas não estão dispostas a essa evolução, a essa percepção, não vai acontecer. Vai continuar a mesma coisa. Mas eu acho que foi uma oportunidade, tem sido uma oportunidade para a gente fazer isso aí que você está falando. Tudo isso que você falou. Né? Essa reconexão, empatia, enfim, tudo isso, esse filtro de vida, esse filtro de valores, de tudo isso. Então, acho que assim, foi a maior oportunidade que a gente está tendo. E quem não está disposto não vai acontecer. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que aceitar a escolha do amiguinho. Tá tudo Sim, bem. sim, sim, Né? sim. Mas o importante é assim, é o que você está aprendendo com isso. Se o outro não quer aprender, é um direito dele. Eu tenho uma sensação de que 80% ou um pouco mais do mundo está se adaptando a esse novo ser que está nascendo todos os dias dentro de si para fora, né? Porque, na verdade, a pandemia fez você entrar dentro de você e descobrir valores, defeitos que você não conseguia naquela loucura toda, porque existia o coletivo que influenciava como se fosse... Era uma mídia lá fora, né? Copia, copia. Então, ficou uma coisa hoje assim, o que realmente é meu, o que eu estou copiando, o que é válido, o que não é. Porque ficou a sensação assim, será que amanhã eu estou vivo? Será que amanhã eu vou acordar? Então eu tenho que viver um intenso que realmente vai me alimentar, né? É bem isso. Exatamente. E eu acredito, como você, assim, se tem uma coisa que eu tenho muito, eu acho que é a fé, é a esperança, sim, de que pelo menos uma grande maioria tenha sido transformado para melhor. Então, assim, eu sou a maior incentivadora da fé e da esperança e do positivismo. Eu acho que se a gente olha as coisas, tenta pelo menos, ou se esforça, ou está disposto a olhar com um olhar mais positivo, a probabilidade, né, de as coisas acontecerem, de você atrair, de você chegar onde tem que chegar, de você se inspirar ou ser uma inspiração, tá tudo aí, é só a gente usar. Então eu acho que a rede social tá aí, é só a gente usar ou por bom ou por ruim. Ela tá aí, ela é transformadora, ela pode transformar a vida da gente, né? Eu Ou vou por bom ou deixar por uma ruim. dica e você também deixa uma dica. A minha dica é o seguinte: eu já vinha nessa coisa de deixar um pouco de mim dentro de cada pessoa que passa por mim. Não que eu estou querendo que as pessoas me copiem, não é nada disso. Quando eu me informei, quando eu fui me dando a formação, que eu falo que a gente se transforma todos os dias, se forma todos os dias, né? O terapeuta, ele é uma constante evolução. Ele não se forma só naquele curso, ele é uma constante informação e formação. Eu sempre imaginei assim, tá? Não de forma, digamos, de ego. Eu queria deixar para o mundo algo que eu busquei dentro de mim e que eu busquei no mundo. Porque eu tive, graças a Deus, uma avó que me ensinou muito o que era amor incondicional. Graças a Deus, eu tive uma avó que me trouxe uma essência muito pura, realmente da verdade. Brigando, mas eu interagi com isso. E uma das coisas que eu percebi dentro da pandemia, que eu comecei a entender o porquê dessa transformação da minha vida para ser um terapeuta. E fez sentido dentro da pandemia. Que é assim, às vezes eu me sentia fora do mundo antes da pandemia, porque eu não via as pessoas igual a mim. E dentro da pandemia, eu vi que todo mundo buscou se entrar dentro de si. E como a gente estava falando, eu não tenho medo da solidão. Eu tenho uma facilidade de falar comigo, de falar com os meus fantasmas, com tudo. E uma das coisas que eu quero deixar, não só pelo programa Fica a Dica, como as lives, como o meu trabalho, é que o mais importante nessa vida não é o que você conquista de material, e sim o que você conquista de sentimento dentro de cada pessoa que passa na sua vida. A plantinha. Algumas vezes pode ser que o que você fez hoje não faça germinar uma semente, mas você depositou uma semente. E você não perca a fé daquela pessoa um dia em entender aquilo que naquele momento ela não entendeu.
e te colocou talvez até como seu inimigo. Eu sempre tive paciência de esperar a semente germinar nas pessoas. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos. E recentemente retornou à minha vida 2 pessoas que há mais de 7 anos tinham se afastado de mim e hoje essas pessoas voltaram. E eu olhei nos olhos dessas pessoas, o mesmo amor que eu sempre senti por elas ainda existe e o amor que eu deixei dentro delas ainda existe. Isso é o maior presente que a gente pode ter. Então, minha dica de hoje é assim: se preocupe em fazer-se presente dentro da alma e no coração das pessoas. Que mesmo estando na ausência, elas vão lembrar de alguma coisa e vai ser útil para ela nos momentos de sofrimento. Se a gente passar na vida de alguém, deixar um negocinho, ou carregar de alguém alguma coisinha, cara, pronto. A gente se relacionou muito bem ao longo da vida da gente, né? Os presentes deterioram, se estraga, rasga, mas os sentimentos, eles eternizam na nossa alma e é guardado para sempre. É verdade. Ah, que lindo, arrasou, arrasou. Agora, Ai, meu Sedoca, amigo, eu diria uma coisa aqui, falando, né, de uma dica, eu acho, né, sei lá, sobre redes sociais, eu diria o seguinte: não fala nada, não poste nada, não fale nada virtualmente do que você não falaria pessoalmente para aquela pessoa. Não faça nada de que você não gostaria que fizesse, ou que você não gostaria de ouvir. Aquilo que você não falaria, não olharia no olho do outro e falaria pessoalmente, não fala pelas redes sociais. Né? Então, acho que assim, use ela para construir, use ela para o bem. Né? Mas, assim, lógico, críticas de quem constrói são extremamente bem-vindas. De quem constrói são extremamente bem-vindas, conselhos, dicas. A gente está aqui para aprender enquanto a gente estiver de olho aberto. Mas, né, enquanto a gente estiver de olho aberto, a gente está aqui para aprender. Mas não faz ou não fala aquilo que você não olharia no olho, que você não tem coragem de olhar no olho da pessoa e falar ou fazer. Né? Então, acho que assim, para rede social, eu fecharia com essa dica de rede social hoje. perfeito. Então, assim, se você quer um elogio, faça um. Né? Se você quer né? Se você admira alguém, segue aquela pessoa. Né? Interaja com ela, siga ela, curte, né? Ou também, se não quiser fazer nada disso, também não tá tudo bem. Se não quiser fazer nada disso, também não tem. Mas agrega. Assim, não tira, agrega. Inspira, faz com que aquela pessoa se torne mais inspiração ainda, né? Dê força àquilo. Porque essas coisas você dá impulso, você dá a um profissional, seja lá o que for, não custa nada. Não tem nenhum custo isso. Só tem um incentivo. Isso vale mais do que qualquer dinheiro, né? Muito mais. Não é um elogio, vale mais que qualquer... Não custa nada, só vale mais que qualquer dinheiro. E se você não quiser fazer nada, também tá tudo bem. Só não faça mal. Só não faça aquilo que você não queria fazer com você. Não faça mal. Qualquer coisa, mas não faça mal. Não quero fazer nada, então não faça mal. Já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. Gente, gratidão, gratidão, gratidão de mais uma vez. Eu adoro estar aqui, né? A gente adora falar. E a gente rola um bate-papo aqui que se deixar 11h30 é pouco para nós. Pois é, mas a gente trabalha muito. Deixar 11h30 é pouco. Amor, que Deus te abençoe. Gente, gratidão a todos vocês. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas gratidão. Curte, compartilhe. Se vocês gostou, mande para frente, passa a dica. Cresça essa corrente do bem, que é isso que a gente quer. A gente está aqui para aumentar a corrente do bem dentro da rede social, dentro do coração de todos vocês. É isso aí. Um beijo para todo mundo que esteve aqui, para que ouviu a gente, que interagiu com a gente. E Sidoca, um super beijo para você do fundo do meu coração. Para você também. Tchau, Diego. Vai dormir, Diego. Fala de mim. Tchau, Diego. Vai dormir. Diego, um beijo, querido. Fica bem. Que Deus abençoe. Beijos. Fica beijo, bem. Amor. Fica com Deus. Você também.